A existência do Estado permite estilos de vida totalmente inconcebíveis. Este é o Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. Nas últimas décadas, a sociedade ocidental tem sido palco de uma contínua degradação moral da população. Cada vez mais vemos famílias desestabilizadas, casamentos que se dissolvem como poeira, filhos criados sem parâmetros morais, pessoas que não se preocupam em trabalhar, preferindo viver às custas de programas sociais, indivíduos viciados em entorpecentes, etc, etc, etc. Não se trata aqui de puro moralismo religioso, ideias reacionárias ou algo que o valha, e sim da constatação de uma realidade. Do ponto de vista libertário, ninguém é obrigado a ter um comportamento A ou B, pois cada um deve ser livre para fazer suas próprias escolhas. Porém, todo libertário sabe também que escolhas trazem consigo consequências, que são igualmente responsabilidade dos indivíduos. Mesmo em uma sociedade completamente livre, nem todo estilo de vida será viável. Assim como num livre mercado, nem toda empresa irá prosperar, pois crises econômicas poderão acontecer e negócios se mostrarão, ao longo do tempo, inviáveis. Se pensarmos de maneira lógica, numa sociedade fundamentada nos princípios libertários, chegaremos à conclusão de que certos padrões morais serão eliminados com o tempo, junto com seus praticantes. Se isso é logicamente verdadeiro, a pergunta que fica é: por que vemos, então, uma contínua degradação moral em nossa sociedade? A resposta para essa pergunta está no mesmo agente que impede a existência de uma legítima sociedade libertária: a ação do Estado. Fazendo uma analogia com a seleção natural, um dos mecanismos que permitem a evolução das espécies, podemos conceituar uma seleção social, nos mesmos moldes. Se a seleção natural tende a favorecer as mutações genéticas que se mostram mais vantajosas para aquela espécie ao longo do tempo, a seleção social atuaria escolhendo os comportamentos mais viáveis do ponto de vista social, levando no longo prazo uma sociedade mais coesa e, por consequência, mais rica. Comportamentos que são majoritariamente considerados como imorais ou degradados tendem a ser inviáveis no longo prazo, e em diversos aspectos. O mais evidente deles é o aspecto econômico. Por exemplo, uma vez que um indivíduo ou sua família não se preocupe em ter uma vida regrada, garantindo para si ou para os seus um mínimo de subsistência, será inevitável que sua existência seja comprometida. Ou o estilo de vida desse indivíduo se altera, ou a seleção social cumprirá o seu papel. Ainda que uma geração possa ser mantida dessa forma, vivendo de maneira precária, em comportamentos reprováveis ou prejudiciais ao próprio indivíduo ou à sociedade, é fato que, no longo prazo, não há chance alguma desse comportamento prosperar. As gerações seguintes pagarão o preço das escolhas erradas, e terão que optar entre mudar de vida ou lidar com sua própria miséria e consequente decadência. Famílias que não se preocupam em produzir algo para a sociedade tendem a morrer de fome. Indivíduos que não se preocupam em formar um núcleo familiar minimamente aceitável tendem a padecer na velhice, sem filhos que os possam socorrer. Isso se, é claro, seus filhos conseguirem se desenvolver bem sem uma estrutura parental adequada. Em outras palavras, a seleção social escolherá os estilos de vida mais adequados à sociedade humana. E é exatamente por isso que, ao longo dos séculos, o progresso econômico foi concomitante ao progresso moral da civilização humana. Eis, porém, que nos deparamos com um estado de bem-estar social. E aí, a coisa começa a desandar de verdade. Se numa sociedade livre, os piores comportamentos seriam descartados ao longo do tempo por serem inviáveis para os indivíduos, é numa sociedade coagida por um Estado grande e consumidor de recursos que tais comportamentos conseguem ter uma sobrevida. Pense apenas em tudo que o Estado supostamente fornece aos indivíduos: educação, saúde e segurança gratuitos, bem entre aspas, aposentadoria para os mais velhos, que já não podem trabalhar, creches para as crianças, auxílios diversos como Bolsa Família, entre outras coisas. Esqueça aquele minúsculo percentual da população que representa as pessoas realmente incapacitadas e se foque no aspecto óbvio. Muita gente que de outra forma poderia levar uma vida produtiva prefere viver dos benefícios do governo porque isso, no fim das contas, é muito mais fácil. Assim, um indivíduo não precisa se preocupar em formar uma família estruturada. Afinal, se no fim da vida ele precisar ser sustentado por alguém, a Previdência Social fará isso por ele, ainda que seus filhos lhe virem as costas. Ou então,
Uma mulher não precisará se preocupar em ter um bom marido para ajudar na criação dos filhos. Ela poderá ter a qualquer momento e em qualquer circunstância auxílios estatais como as creches do governo e outras benesses que, porventura, lhe forem concedidas. Por mais cruel que tal análise pareça, ela não pode ser considerada equivocada. Essa é a realidade de muitos municípios no Brasil. Famílias inteiras vivem das graças do Estado. Em alguns lugares, é possível que um indivíduo receba do governo uma casa para morar, cesta básica e gás de cozinha. Isso todos os meses, além de creches para os filhos, com a entrega de leite e outros itens básicos, farmácias gratuitas e tantas outras facilidades. Além, é claro, do Bolsa Família, que é um programa assistencialista federal. Ainda que isso possa parecer uma vida bastante restrita, sem qualquer luxo, é fato que sim, é possível sobreviver apenas disso. Tal tendência tende a ser herdada pelas crianças criadas em tais condições. Esse estilo de vida é facilmente aprendido, e se 10 ou 20 anos atrás víamos jovens mulheres constituindo famílias com homens de pouco ou nenhum valor social, o fato é que, hoje, a coisa piorou ainda mais, e é muito comum vermos adolescentes ou até mesmo crianças vivendo junto, tendo filhos e se separando sem qualquer tipo de receio. Afinal, lá estará o Estado para sustentar seu estilo de vida desregrado. Não é simples coincidência o fato de que, à medida que o Estado assistencialista foi crescendo, expandindo seus tentáculos por sobre a sociedade, essa mesma sociedade foi se degradando moralmente, tornando-se cada vez menos produtiva e cada vez mais dependente. Talvez, no passado, esse efeito não fosse tão visível. Hoje, porém, tal realidade salta aos nossos olhos. Contudo, o fato é que esse resultado em tal cenário era inevitável. Pior do que a artificial manutenção de um estilo de vida destrutivo e degenerado, porém, são os incentivos errados que são fornecidos à sociedade. Se, por um lado, o Estado paternalista mantém, através dos ditos benefícios sociais, uma série de indivíduos que não se preocupam em buscar o próprio sustento e o de suas famílias, por outro lado, esse mesmo Estado, agora em sua característica confiscatória, retira recursos da parte produtiva da sociedade para destiná-los em parte ao primeiro grupo. Para aqueles indivíduos que se dispõem a produzir e gerar riqueza, ou seja, que se preocupam em desenvolver a si próprio e as suas famílias, fazendo com que a sociedade progrida nesse processo, o cenário é desestimulante. Qualquer ganho que eles obtiverem será abocanhado pelo Estado, em sua fome insaciável de recursos. O seu maior trabalho não se converterá em uma igual maior qualidade de vida para suas famílias, mas sim em maior expoliação. Ao mesmo tempo, pessoas que pouco ou nada produzem continuarão tendo um padrão de vida medíocre, mas ainda assim aceitável, tudo isso custeado pela outra parte da sociedade. Além da clara divisão artificialmente criada entre os sustentados de um lado e os sustentadores de outro, surge também um implícito incentivo para que as pessoas, pouco a pouco, migrem do grupo dos produtores para o grupo dos recebedores. O resultado óbvio disso não poderia ser outro. Não só a degradação moral é uma realidade crescente na sociedade ocidental, onde impera o estado de bem-estar social, mas também cada vez mais pessoas estão se tornando dependentes do Estado, se entregando a estilos de vida destrutivos, cuja existência e manutenção só são possíveis graças à expoliação realizada pelo Estado contra aqueles que levam uma vida mais centrada e que produzem riqueza para toda a sociedade. Esse fenômeno está disseminado pelo Ocidente, posto que o Estado assistencialista é uma praga que se alastrou por todas as terras. No longo prazo, os efeitos para nossa sociedade são devastadores. Dados incentivos errados fornecidos pelo Estado, cada vez menos gente produzirá riquezas e cada vez mais gente dependerá da distribuição desses recursos. Essa é uma conta que não vai fechar, depois de algum tempo, e todo o sistema irá colapsar. E a seleção social, enfim, cobrará a sua conta. Encerro este artigo citando um trecho do documento Centésimos Anos, escrito há 30 anos por São João Paulo II. Abre aspas. Ao intervir diretamente e responsabilizando a sociedade, o Estado assistencial provoca a perda de energias humanas e o aumento exagerado do setor estatal, dominando mais por lógicas burocráticas do que pela preocupação de servir os usuários com um acréscimo enorme das despesas. Fecha aspas. Se naquela época o pontífice já via a tragédia representada pelo estado de bem-estar social e sua consequente degradação social, o que ele diria vendo o atual cenário em que vivemos?
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência e revisado por Paulo Almeida. Se gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima.